Oi, bonitos e bonitas, como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade. E hoje um vídeo curtinho e rápido para vocês aproveitarem aí no aulão do Tiradentes, com 4 dicas que eu quero deixar para vocês do conteúdo que a gente estudou no início do ano, certo? Então o primeiro ponto é o cuidado, a relação entre linguagem verbal e não verbal. A prova do Tiradentes é a mais extensa, 25 questões de português, então certamente vocês terão um texto verbal, longo, uma crônica, um artigo da opinião ou mesmo uma narrativa, mas geralmente essa prova também sempre traz uma tirinha ou uma charge. Então é importante cuidar os elementos dos textos que misturam a linguagem verbal e não verbal. E principalmente a ideia da função comunicativa. Uma tirinha pode ter a função de criticar, mas principalmente de entreter o leitor. E a charge geralmente sim traz um posicionamento da opinião mais forte. Certo? Segundo ponto para vocês, tá? Morfologia. É clássico na prova do Tiradentes uma questão que conte letras e fonemas. Então é preciso que vocês fiquem atentos com a questão dos dígrafos, tá? Conta a quantidade de letras, se tiver 3 dígrafos é só diminuir 3. Matemática ajudando aí no meio do português, olha só. Ainda na morfologia, a questão de formação de palavras. Há 2 processos essenciais que é a derivação e a composição. Então tem que estar ligado na questão de identificar o radical. Um radical, derivação. 2 radicais ou mais, automaticamente composição. Composição tranquilo, justa posição, o nome já diz para vocês. Justaposto, radical não perde elementos. Aglutinação, lá, né, quando mistura, perde algum elemento. Terceiro ponto importante, sobre as classes de palavras. Tá? As classes gramaticais, a importância delas é justamente a identificação, porque na verdade as questões vão envolver outros conteúdos a partir das classes de palavras, principalmente a questão da regência e da concordância verbal. Então, dentro dessa identificação, algumas palavras essenciais para dar aquela última revisada. Por exemplo, o bastante, tá? Que aí envolve a concordância nominal que vocês já estudaram com as profs. Por exemplo, se ele vai para o plural, é só cuidar se está acompanhando o substantivo. Mas, se ele acompanhar um adjetivo, ou um advérbio, ou o próprio verbo, significa que esse bastante virou um advérbio e por isso não pode ir para o plural. E para fechar, meus bonitos e bonitas, ainda classes gramaticais envolvendo a interpretação de texto. Pronomes é uma questão certa e clássica na prova do Tiradentes, assim como outras. Algumas questões envolvendo a simples classificação, mas essencialmente a estrutura no texto. Então, aquela parte da interpretação de texto dos elementos anafóricos e catafóricos. Geralmente vocês terão um pronome negrito na frase, retirada desse texto, e perguntará a quem ela se refere. Então é preciso retomar a leitura e identificar esse elemento anafórico ou catafórico. Certo? Quero desejar para vocês sucesso, uma ótima prova, tudo que tinha que ser feito ao longo do caminho, o Super sempre esteve à disposição de vocês, estaremos lá junto torcendo e depois comemorando. Super beijo, a gente se vê em dezembro.